a ferramenta Canvas. A ferramenta Canvas, como eu falei, ela não é nova, não é a última coisa que saiu do mercado, ela já existe há algum tempo já, mas nesse momento assim de pandemia ou pós-pandemia, como alguns queiram falar, ela entra numa importância no sentido de não mais diagnosticar, mas sim de acelerar o negócio. Eu fico falando aqui isso porque aqui no Brasil nós temos hoje uma timidez muito grande de vender consultoria. E quando chega a parte da conversa com o empresário, ele está com medo, todo mundo está com medo. Mas quando a gente começa a trabalhar alguma ferramenta mais ligada à mentoria, ao Canvas, a gente começa então a entrar num contexto assim mais de entendimento. Então, o que nós vamos falar hoje aqui é uma ferramenta assim, eu já uso o professor Cortella para me ajudar aqui nessa parte da fundamentação. Ele é filósofo da PUC, teólogo, e ele me ajuda aqui no sentido de dizer isso aí que a gente sempre fala. A informação, ela é cumulativa, nós temos informação pra caramba, todo mundo aqui tem o seu celular, que tem um mundo aí na palma da mão, como diz o Steve Jobs, mas o conhecimento ele é seletivo. O conhecimento ele começa a ser, você começa a selecionar o que você quer. É claro que a base do conhecimento, eu sempre falo isso, de um lado você tem a dúvida, vai estimular o seu conhecimento, do outro lado você tem a humildade, para você baixar a bola um pouquinho e não usar eu já sei isso aí, como os meus alunos da graduação aqui do Brasil, eles falam, né? Eu falo algumas novidades lá, eu já sei isso aí, professor. Eu digo, pois é, cara, a gente está ainda buscando o conhecimento. Mas isso é a arrogância do jovem, que é muito legal também. E eu gosto muito também desse desenho, dessa série, que foi, para mim, é uma inspiração muito grande. Eu costumo sempre dizer, ela foi desenhada, ela foi criada no final da década de 50, 56, 58. Ela entra na televisão em 62, 64. E de tudo que essa equipe fez, né, não foi nenhuma projeção, foi uma previsão. Nós estamos hoje em 2020 usando 2020 há muito tempo atrás também, é claro, usando o que eles criaram lá. Eles criaram TV tela plana, eles criaram o micro-ondas, eles falaram do telefone celular, eles fizeram toda aquela leitura que a gente está vendo hoje aqui, o computador, como alguns dizem que eles só não desenharam o notebook, mas isso aí eu acho que nem procede, mas enfim. O que isso tem a ver com o Canvas, a família Jetson? Tem a ver uma coisa, eles trabalham diretamente, a equipe que criou isso aí, com a inovação. E Canvas é sinônimo de inovação. Eu não posso trabalhar com uma ferramenta sem trabalhar o principal diferencial competitivo do mercado hoje, que é a inovação. Eu fico assim, muito chocado quando as pessoas ainda usam aquela história do time que está ganhando não se mexe. Está aí a forma de você não ganhar dinheiro. Está aí. Né? Vocês do Recomendo, graças a Deus, pelo que eu escuto aí, os testemunhos de vocês, vocês tentam sempre aprimorar, fazer parcerias, fazer o novo. Não é o novo de novo, é o novo constantemente. Uma vez nós estamos nesse momento agora de pandemia e as reflexões sobre o que nós estamos fazendo são muito pertinentes. As pessoas falam muito hoje de gestão ágil, de OKR, de tudo. A gestão ágil, ela não tem muito a ver com tecnologia diretamente, ela tem a ver com a inovação. Né? Então, o Canvas, ele entra lá no contexto de mercado do seu cliente para fazer essa transformação. Ela transforma o seu produto e a sua marca em quê, Bezerra? Acelerando as suas vendas. Então, a primeira coisa que eu digo aqui do Canvas é que o Canvas ele acelera a sua venda, acelera o seu negócio. Nessa aceleração, ele exige que você, olhando para o seu back-office, lá para a sua retaguarda, você diga o seguinte, cara, eu preciso mudar os meus processos. Você tem um plano. Tem um plano agora com a pandemia, teve os seus planos. Como foram os seus planos? Os meus planos todos foram por água abaixo. Costumo dizer que no dia
12 de março, eu estava com uma agenda repleta, cheia. Tinha aula de pós-graduação, tinha consultoria, tinha palestra, tinha tudo. No dia 13 de março, eu estava assim. No dia 12 de março, minha agenda estava em branco. A folhinha lá estava em branco, não tinha nada. Fique em casa, Bezerra. Eu ontem vi uma palestra muito boa do Grupo Algar, e o rapaz lá que estava falando, ele falou o seguinte, usando a frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um primeiro soco na cara. Mike Tyson falou essa coisa aí, né? Então é verdade, nós levamos um soco na cara com essa pandemia e todos os planos que nós tínhamos a gente teve que rever. E muitos não fizeram isso. Muitos começaram a chorar, né? Um dos que não chorou há muito tempo foi o criador, né, o inovador do Canvas, né, o Alexander Osterwalder. O que ele fez? Ele não criou nada. Ele pegou aquela leitura do 5W2H que a gente ensina aos alunos da administração, são os planos, que fazer, quem fazer, como, quando, aquele negócio todo, e colocou aí em 9 colunas, desde que isto tudo provoque na organização a capacidade dela criar, entregar e capturar valor. Então, na verdade, o Alexander, ele como a família Jetson, ele apenas inovou algo que já existia. E aí eu pergunto para todos vocês aqui, a começar por mim aqui, até que ponto o meu negócio, a minha empresa, a gente de vez em quando olha para o Canvas. Você pode até dizer assim, poxa, Bezerra, então você quer dizer que o Canvas vai salvar os seus problemas acabaram? Não, 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 não. Ele é uma ferramenta de aceleração. Eu posso usar meu negócio sem o Canvas? Claro que você pode. Mas isso aqui tira o seu empirismo e coloca a sua parte metodológica. É muito, muito sério isso hoje que nós estamos falando, porque no desespero, eu estou falando aqui mais do surgimento cada vez mais da gestão ágil, um desses grupos que nós falamos aqui uma vez, a gestão ágil ela entra muito mais no desespero do que na parte metodológica. É a mesma discussão que a gente está vendo hoje da transformação digital e da adaptação digital, né? O Ari Barbosa, o Bittencourt, o Oliveira, eles discutem alguma coisa sobre isso que eu acho muito pertinente. O Canvas, nessa hora, ele entra para acelerar o seu negócio. E dessas 9 colunas aí, eu nomeio, eu acredito que a primeira, a mais importante, é essa do seu lado direito, onde está o seu cliente aí. Me choca ver isso mais no contexto acadêmico do que mercadológico. Eu recentemente fiz parte de uma aula aqui universitária e os alunos estavam lendo, né, com a anuência do professor, o Canvas lá da esquerda para a direita, falando primeiro das parcerias, falando, e o último foi o cliente. Gente, nós estamos na era digital. Na era digital, o cliente ele está cada vez mais sendo olhado. A força motriz é o cliente. Hoje, no contexto até de gestão ágil, vocês sabem disso, pergunta-se muito menos o como, mas muito mais o porquê. Porque o cliente está na frente ali, querendo saber, querendo ser atendido. Então, essa força motriz que eu estou falando aqui, infelizmente, ainda é usada dessa forma aí. É isso que a gente vê hoje. E eu moro aqui em Niterói. Em Niterói, ontem saiu aqui um aviso, aqui, um anúncio aqui no jornal. Foram fechados 7.100 pontos de vendas. 7.000. E aí, nesses 7.000, quantos vão ressurgir? Caminhando aqui em Niterói. Você fala assim, é até pouco com relação... a nossa cidade aqui tem seus 500, 600 mil habitantes. 7.100 pontos de venda é muita coisa. E eles, a maioria deles, não fiz esse trabalho, mas estou aqui fazendo aqui por uma questão de experiência de mercado, né? Fazem mais ou menos assim. Eles abrem a empresa, fazem seus planos de negócio, contratam consultores, às vezes até o Sebrae vai lá e faz um plano de negócio para eles. Depois disso aí, eles vão pegar o produto, vão desenvolver esse produto e aí vão atrás do mercado, que nem uns loucos atrás de clientes. Isso não pode dar certo. Isso já não dava certo antes do momento pandemia, imagina agora, depois da pandemia. Pois é. E isso ainda é feito.
Então, o Canvas, ele, de alguma forma, ele vai ajudar você. Vou falar 3 coisas aqui rapidamente do Canvas que você já sabe. Primeiro, ele é um rascunho. Sendo rascunho, eu posso fazer várias vezes. Sendo rascunho, eu posso fazer um, depois fazer o outro e tudo mais. Sendo um rascunho, não devo fazer isso sozinho. Né? Sendo um rascunho, e não é bom que eu faça isso eu sozinho. É bom fazer, no mínimo, com o meu parceiro, uma dupla, uma trinca. Aqui. Eu costumo dizer com os alunos, arranja uma dupla de 2 aí para você fazer, meu filho. Você fazer sozinho vai ser complicado. O Canvas, como é uma ferramenta de inovação, ele usa benchmark. Né? Benchmark são os modelos que você adapta à sua realidade. Bem Darwin isso. E ele apela constantemente para a quebra de paradigmas. Portanto, é um mindset. Os novos modelos, os novos... Olha a pergunta. Nós perguntamos muito mais hoje o porquê do que o como. No contexto do mindset, da mudança de mente, da metanoia. Né? E ele, por ser a força motriz do cliente, eu gosto muito dessa pergunta. O que vai custar para o seu cliente não ter o seu produto ou o seu serviço? O que vai custar para ele? Nada. Ele vai fechar, ele vai se potencializar, ele vai ser diferente. Né? Então, você vê, o Canvas por si só são 9 colunas, mas se você não colocar uma pitadinha ali de inovação, de benchmarking, de mindset, de trocas de ideias. Hoje, o fluxo de conhecimento é uma coisa fantástica. Isso hoje, eu escutei isso recentemente. O fluxo de conhecimento ele está ganhando uma relevância maior que a sua infraestrutura. Olha que frase louca, né? O fluxo de conhecimento, a troca de conhecimento, isso que eu recomendo faz aqui, impera maior, é bem maior do que a sua infraestrutura. Muito, muito, muito forte essa frase. E aí, a máxima está sempre essa, né? Criar, entregar e capturar valor. Criar, entregar. Isso aqui eu falo sempre aqui, eu me lembro logo, olha logo para o Bittencourt aqui, né? Isso lá no IBMEC, onde ele deu aula aqui no Rio. Isso aqui é o oxigênio lá. Criar, entregar e capturar. A sala de aula, né? Ela é um momento, pelo menos lá no IBMEC, em outras escolas de negócio também, de você começar a dar esse cheirinho aí de dinheiro, de money, né? De negócio. E está aí as nossas 9 colunas do Canvas, onde eu sempre falo, ele entra mais no contexto de mentoria, que é mais pedagógico, é mais ombro a ombro, do que de consultoria. Claro, sempre digo isso, né? O consultor ele pode entrar de qualquer maneira, mas eu me aproximo mais, porque eu construo mais, são rascunhos. Né? Nesses rascunhos aqui, eu consigo, de alguma forma, estabilizar várias relações com ele, com o meu cliente. De novo, né? A primeira coluna, você sabe disso, é claro, por favor, eu estou aqui ensinando a Ave Maria Vigário aqui. Primeira coluna é cliente, mas não no segmento. Eu olho para o nicho, para os seus grupos, e buscando, tentando encontrar, garimpando essa persona que é o nosso. Então, eu não posso fazer um Canvas só, uma leitura de cliente. Antigamente, a gente falava de target, de público-alvo, hoje nós falávamos mais de nichos e de personas, semelhante, a mesma coisa, mas eu não posso fazer isso de uma vez só e descobrir. De uma vez só, eu vou saber quais são os valores desse cliente, dessa persona, o que ele valoriza, se é o preço, se é a embalagem, se é a apresentação, se é o atendimento, o que ele valoriza. E eu costumo sempre dizer, eu não sei quais são os valores do meu cliente, volte lá para a coluna 1, pergunte para ele lá, pergunte. E o cliente, muitas das vezes, ele não sabe responder. Por que ele não sabe responder? Porque o cliente não é especialista em soluções. Nós que somos especialistas em soluções. Cliente é especialista em trazer problemas. Né? Cliente não espere que o seu cliente leve dinheiro para você. Ele leva problema. Claro que leva problema. Se ele não levar problema, você estará com problema, não tem a menor dúvida. Né? Então, eu vou lá para o cliente para falar com ele, mas não para perguntar, mas para eu me informar, para eu observar. É uma das máximas da empatia que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu sei quais são os valores que ele gosta, como é que eu vou entregar isso. De novo, não sei, volta para o cliente. Poxa, Bezerra, tu é chato pra cacete. É verdade. Eu tenho que voltar lá e falar com esse cara.
fazer essa aproximação. Como é que eu vou me relacionar com ele? Essa aproximação. Eu costumo muito ver assim as respostas de relacionamento assim automáticas. Ah, Facebook, WhatsApp, não sei o quê. Gente, isso aí é café com leite, pelo amor de Deus. Relacionamento é aproximação. Como é que eu vou chegar perto dele? E quais são as formas, né, no número 5 aí, quais são as formas de receita que eu vou ter com ele e que ele, o meu cliente, vai se agradar também. Não é só dizer, tá bom para mim. Tá bom para mim, vou vender com cartão de crédito, vou vender com transferência, vou vender com isso, tá bom para mim, tá bom para o nosso cliente também. Peer-to-peer, né? Pessoa para pessoa. Essa é a economia compartilhada que a gente está tendo hoje aqui. Né? E aí, olhando para o outro lado, o lado mais esquerdo do Canvas, eu tenho os meus recursos-chave. Né? O meu recurso-chave, primeiro, as pessoas, a minha equipe, equipamentos, instalações, como é que tudo isso aí vai atender bem o meu cliente? Quais são os recursos que eu tenho? E nesses recursos aqui, eu tento proporcionar conveniências para ele. Conveniência, você sabe, né? É a forma de facilitar a vida do cliente. Às vezes você vende e não entrega. Às vezes você compra e não recebe. Às vezes você vai buscar o cliente. Ontem a minha esposa, para cancelar uma relação aqui que ela tinha com a empresa, ela esperou quase 60 minutos. Olha que diz respeito ao cliente. Se alguém me perguntar o que eu vou dizer para essa empresa, não compre nada nela. Porque para eu fechar o negócio foi rápido. Agora, para eu desfazer o negócio, eu esperei e aquela vozinha maldita, sua ligação importante, e oferecendo outro. E eu falei assim, Marta, você ainda está falando com a pessoa, ainda estou falando. Já estava nos beirando 1 hora já de conversa. Esses recursos, verdadeiramente, são subterfúgios negativos que nós temos para o cliente. Quais são as atividades, os processos? Eu estou falando agora do que aconteceu com a minha esposa ontem. Que processos são esses? Que fluxos são esses? Que padronização é essa? Vocês, como todo gestor aqui, nós somos tarados, obcecados em padronizar os processos. As nossas atividades funcionais, elas têm que ficar sempre azeitados ali para que o cliente possa perceber. E o cliente sabe que a sua atividade é padronizada quando ele tem uma rápida leitura visual. Não tem a menor dúvida. Mas o meu cliente não é professor de administração, nem mestre. Não. Se ele botar o olho e ele ver que as coisas estão fluindo, ele vai dizer, puxa, o pessoal aqui sabe trabalhar. E às vezes nem precisa ser a coisa presencial. Né? A coisa ela pode ser digitalizada, virtualizada, etc. E uma das colunas mais fortes que eu vejo aqui do Canvas é de parcerias. Eu acho fantástico essa coluna de parcerias. Por quê? Porque eu não faço nada bem feito sozinho. Quem fala isso é Domênico De Masi, no livro dele, O Ócio Criativo. Eu não faço nada bem feito sozinho. Eu não ganho dinheiro sozinho. Eu não sou feliz sozinho. Eu preciso de parceiros. E hoje, ontem mesmo, um ex-aluno meu me chamou aqui para eu ajudá-lo no curso dele. E eu falei assim, Matheus, quais são os seus parceiros? E ele falou assim, Bezerra, nenhum até agora. Então, nosso curso nem taxiou, o avião nem taxiou, ele está parado. Né? Então, o dever de casa, que hoje eu vou ter uma reunião com o Matheus novamente, e aí ele fala assim, o que nós vamos falar amanhã? Traga os seus parceiros. Esses parceiros, um deles pode ser até o seu investidor anjo. Um desses parceiros pode ser apenas um cara que não compra nada de você, mas faz o seu boca a boca. Esses parceiros aí são fundamentais. É claro que vocês sabem disso, pelo amor de Deus. Eu estou me empolgando aqui, me lembrando do Mateuzinho aqui, que hoje a conversa foi muito boa. E, finalmente, a parte dos custos. Os custos operacionais. Custos físicos, custos operacionais, leitura de fluxo de caixa e os custos de overhead? Dependendo da complexidade do seu negócio, pode ser colocado os custos de overhead. Né? Mas, às vezes, um negócio simples, muitas vezes, a gente fica nos custos operacionais, né? Custos fixos e custos variáveis ali. Tá? Então, é essa coisa aí
chamado Canvas, que você já conhece. Eu fiz aqui um voo panorâmico num drone bem rápido aqui, para você, apenas se você esquecer um pouquinho, você se lembrar, né? E aí vem a pergunta certa. Tá bom, Bezerra, mas para que serve tudo isso aí? Aí, ó. Para eu ter o meu MVP, o meu produto mínimo viável. E isso aqui, eu sempre deixo esse slide no final para dizer o seguinte: onde é que ele nasce isso aí? Ele nasce antes do Canvas. O MVP ele nasce da ideia. O seu produto, o seu negócio aí tem MVP? Não tem? Então, como é que você faz? Você está dizendo que o seu produto por si só é tão bom que vende? Pois é, o MVP ele nasce antes do Canvas, você sabe disso, pela ideia que eu tive. Eu e meu parceiro, nós tivemos uma ideia, e aí vamos criar esse produto, esse serviço, fazemos o Canvas. Depois que a gente faz o Canvas, a gente começa então a fazer a materialização desse produto ou desse serviço. Né? Os sprints, as pequenas entregas, as minhas pivotagens. Minhas pivotagens também vou fazer constantemente até fazer o aprimoramento, rascunhos também. E aí, eu tenho o meu MVP. Então, você vê, ele vai para o mercado já concluído. Só que não é bem assim, né, Bezerra? Ele vai para o mercado, mas ele recebe também pivotagem. E aí eu estou falando aqui essa pergunta para vocês, mas claro que vocês têm os seus MVPs aí. A gente cria isso aí na tentativa de escalonar o nosso produto ou o nosso serviço. Escalonou o nosso produto, o nosso serviço, ele entra no nosso mix de produto. Alguns trabalhos, alguns serviços, como meu, por exemplo, meu de consultoria. Consultoria nunca vai ser escalonada. Eu tenho que dizer, tá bom, qual o seu código, qual é o seu Pois é. Infelizmente, a gente tem um pensamento de que o produto, existe demandas no mercado e eu posso atendê-los. Melhor você fazer isso aí, porque nós estamos no período de hedge, né, de proteção. Né? Como é que eu vou proteger? Proteger o meu patrimônio não significa apenas eu vender. Né? Vender e botar dinheiro no caixa. Né? Eu sempre falo isso aí, porque gostei muito do Planet Fazer do Bittencourt e do Peter Homan, que eles estavam falando lá de negócio, de venda, de marketing, né? E aí o Peter Homan falou de, olha, o Bittencourt está falando do Zig Ziglar. Pare de vender e comece a ajudar. Aquela intervenção ali foi muito marcante ali, porque ninguém, como o próprio Peter Homan falou, ninguém gosta de um vendedor. Venda, compre, compre, compre. Ninguém gosta de um garçom. O que você vai querer comer? Ninguém gosta, né? Mas ajude. É essa discussão hoje da empatia. E que o Canvas vai ajudar bastante. A empatia, saindo daquele conceito primário, né? A empatia é sentir o que você sente. Tá. Mas no negócio é esse. Eu observo, né? A empatia organizacional, você sabe disso, é claro. Eu observo primeiro, para eu fazer os meus planejamentos, para eu fazer as minhas análises, minhas previsões, e vou pedir uma atenção ao cliente. Como é que o cliente vai comprar o seu produto, o seu serviço, sem ouvir você? Né? Peça atenção e ofereça. Não venda, ofereça a sua ajuda aí. É claro que isso tudo é legal porque muitas pessoas, eu vou usar agora aqui um exemplo aí de um vizinho de vocês aí, o Nizam Guanais, que é publicitário aí, ele mora aí perto de vocês aí, ele fez uma live que perguntaram para ele como é que ele ia ajudar os pequenos empresários. Ele disse, eu queria comunicar a experiência da sua venda, né? E ele começou a dizer, num contexto bem empático, né? Se você tem uma academia de balé, de dança, vamos falar os benefícios da saúde. Se você tem uma padaria, diga os cuidados que você tem que ter com o pão, dizendo até algumas coisas que o pão faz mal. Isto aí é empatia, isso aí é o Zig Ziglar, isso atrai sim. O Canvas, só para a gente concluir aqui o nosso bate-papo aqui, ele é usado em outros fins também, para outros fins, né? A parte de projeto, o pessoal do PMI, o professor Finóquio fez uma
ajuste do Canvas no Project. Ele é usado pelo pessoal dos coachings, ele usa para as pessoas. Coaching hoje, uma transformação digital, ela precisa do coaching para a liderança ser cada vez mais potencializada, mais capacitada. Né? As perguntas eu gosto muito desse Canvas das pessoas, porque ele faz uma pergunta diferente, né? Quem você ajuda, como você contribui. Ele entra num ajuste muito, muito rico para as pessoas. E claro, né? É sempre bom a gente ter referenciais que nos ajudem, né? Eu convido a todos aqui que se vocês pudessem ouvir a aula, a palestra do professor Marcelo Salim, que trabalhou com o Bittencourt lá no IBMEC. Ele dá uma palestra para a Endeavor sobre Canvas, imensamente melhor do que esse meu bate-papo aqui. E ele faz eu convido a vocês para assistir lá no Google. Muito bom, convido mesmo, é muito legal. E a pergunta que conclui aqui o nosso bate-papo é esse aqui, né? O seu conteúdo, ele resolve o problema, ele ajuda o seu cliente a ser melhor, a você ser melhor. Isso é uma leitura empática. Isso o Canvas ajuda bastante. Porque o Canvas, como eu falei, se ele é um rascunho, ele é uma construção. E o conhecimento, eu não posso delegar conhecimento, né? Como o próprio Cortella fala. Eu consigo compartilhar conhecimentos. Né? Que essas aulas, esses treinamentos de liderança, de potencialização, isso sim tem a ver com tudo que nós estamos trabalhando aqui e falando aqui. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez a atenção, o convite, mais uma vez, imensamente ao Bittencourt e a todos do grupo, desejando sempre sucesso e que a gente possa sair o mais rápido possível desse momento tão chato que está sendo essa pandemia aqui. Okay? Muito obrigado.